Olá, turma! Voltando à nossa caixa de ferramentas, vamos ver um outro tipo de calculadora muito utilizado, que é equivalente a essa aqui, que é a FX82MS, tá? Ela é um pouquinho mais simples que a outra calculadora. Por quê? Porque ela não utiliza aquelas tabelinhas, tá? Ela tem as suas vantagens e desvantagens, ela é um pouquinho mais barata que a outra. Tá? Então, como objetivo, a gente vai aprender a utilizar esse tipo de calculadora aqui, tá? Que é igual a essa Casio aqui. Nós vamos ver a calculadora Vinacal, na verdade. Não essa marca, mas as funcionalidades são as mesmas e os comandos também. Como na aula passada, né, como no vídeo passado, nós vimos que nós precisamos conhecer a história dos dados. Né? Aqui a gente tem uma historinha, é a mesma história, né, o mesmo contexto. Tenho 8 alunos e desses 8 alunos eu quero calcular algumas medidas estatísticas, como média e desvio padrão. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aí essa calculadora Vinacal VN500MS, tá? Existem vários outros tipos dessa calculadora. E essa calculadora ela é equivalente à calculadora Casio FX82MS, tá? Então ela é igualzinha, todos os comandos são os mesmos. Para ligar a calculadora, mesma coisa que a outra. Basta clicar no botão ON, né? Muito simples. Pessoal, para limpar a calculadora, lembra, sempre que a gente for iniciar uma análise, lembre-se de verificar que não tem nada na memória. Então, limpar a memória da calculadora. Para isso, a gente aperta Shift, Mode e escolhe uma das três opções. 1, 2 ou 3. Opção 1, configurações. Opção 2, limpar memória. Opção 3, limpar tudo. Se tem dúvida da configuração, limpa tudo. 3 e aí depois entra no modo estatístico ou outro modo que você for utilizar. Aí, pessoal, essa calculadora ali em cima, ela mostra qual modo a estatística ela se encontra, tá? E como que a gente entra no modo estatístico, por exemplo? Basta apertar Mode, sem apertar Shift, só o Mode, e escolher o modo estatístico, que é o 2, tá? Igual da outra calculadora que a gente viu. Depois que ela entrar no modo estatístico, ela volta aí para a telinha 0, né? E ali em cima, no cantinho, aqui, ó, ele mostra SD, tá? Que é o modo estatístico, tá? Nós vamos utilizar mais para frente também esse modo regressão, ok? Aí, pessoal, a entrada de valores. Aqui que muda um pouquinho da calculadora anterior que a gente viu. Como que a gente entra nos valores? Aqui a gente não tem aquela tabelinha. Nós não conseguimos ver os valores que nós entramos, tá? Então, por isso que tem que digitar aí com muita calma para a gente não errar nenhum valor, porque a gente não vai conseguir consertar, tá? Como que a gente entra com os dados? Depois de entrar no modo estatístico, a gente vai digitar o dado. Por exemplo, o primeiro dado era 4, então eu vou clicar no 4, M+. O segundo valor era 5, 5M+, 5M+, 6M+, 6M+, 7M+, 7M+, e 8M+, tá? Assim que eu digitei um valor e cliquei no M+, ele vai mostrando o N, tá? Pra gente conferir aí se a gente tá digitando os valores certos, tá? Então, ele vai digitar. Então, digitei o primeiro valor, ele vai dizer que o N é 1. Digitei o segundo valor, ele vai dizer que o N é 2. Digitei o terceiro valor, N3. Assim por diante, nesse caso, a gente tem N8 até 8, tá? Então, a gente pode já observar se está tudo certinho. Se, por exemplo, eu digitei o quarto valor, ele está mostrando N4, tá? E aí, então, a entrada de valores é dessa forma, tá? Limpa aqui, põe a C e aí começa a digitar, verifica, né? Digitei o primeiro valor, começou no 1, ok. Se começou em um outro valor, significa que a memória tem alguma coisa armazenada. Se eu digitei um número errado, infelizmente a gente vai ter que limpar a memória e começar a digitar de novo, tá? Porque não tem como acessar aí a nossa tabela, que não tem uma tabela. Ele só vai armazenando os valores, ok? Somatória, pessoal. Essa calculadora faz a somatória da mesma forma que a outra, tá? Mas aqui, ó, a gente também tem uma diferença. A gente vai apertar Shift 1, tá? Que aqui em cima, ó, tá SSUM. Ele vai fazer vários tipos de somatória. Então, a gente tem a soma de x ao quadrado, a soma de x. Basta aí clicar na opção 1 ou 2. Então, clica aqui no número 1, igual, ele vai dar a somatória de x ao quadrado.
clica aqui no número 2, igual, ele vai dar a somatória de x, tá? Clico no 3, ele vai dar o valor de n, tá? Então, aqui temos os exemplos, ó, somatória de x 300, somatória de x ao quadrado, 300, somatória de x 48, e aqui o n é 8, na nossa calculadora. Expoente, igualzinho da outra calculadora. Então, digito o valor, por exemplo, 48, x ao quadrado, vai calcular o valor ao quadrado, ou qualquer outro valor ao quadrado, eu posso usar o mesmo procedimento. Para utilizar expoente diferente de 2, eu uso chapeuzinho, tá? Então, o chapéu é um expoente diferente de 2, ou então eu posso digitar 2 e também realizar aí um valor elevado ao quadrado, tá? Então, aqui nesse caso, eu pus 48, chapeuzinho 2, encontrei o valor ao quadrado. Então, o expoente nessa calculadora, basicamente, é igual ao da outra. Medidas estatísticas. Shift 2, tá? Lembra lá que aqui a gente primeiro usou o SSUM, que é Shift 1, agora Shift 2, que é o SVAR, tá? Ele vai calcular aí medidas estatísticas e medidas estatísticas de variabilidade. Primeiro, calcula a média. O 2, calcula o desvio padrão da população. O 3, calcula o desvio padrão da amostra. Então, selecionou aqui o SVAR, escolhe uma das opções, por exemplo, escolher a média, ele calcula a média aqui para mim, 6, tá? Então, Shift SVAR, coloquei a opção 1, deu igual, temos a média. Então, temos o desvio padrão da população e o desvio padrão da amostra. Se eu quisesse a variância, bastava pegar o valor do desvio padrão e elevar ao quadrado, isso a gente vai ver lá mais para frente, tá bom? Número de casas decimais. Aqui a gente também pode escolher o número de casas decimais que a calculadora vai mostrar. Só que é um pouquinho diferente. A gente vem aqui em Mode, aperta Mode 1, 2, 3, 4 vezes até aparecer aqui, ó, Fix, Sai, né, de científica e Norm. Tá? Então, a gente vem aqui em Fix e escolhe o número de casas decimais de 0 a 9, tá? E aí a gente fixa o número de casas decimais que a gente quer levar em consideração, tá? Essa calculadora sempre leva em consideração aquela regra. Se o último valor que for excluído for maior ou igual a 5, ele adiciona uma unidade. Se for menor do que 5, ele reduz uma unidade do número que vai ficar, tá bom? Para desligar a calculadora, muito simples, né, pessoal? Basta apertar o Shift e apertar o AC, tá? E aí a gente desliga a nossa calculadora, ok? Existem muitas outras funcionalidades na calculadora, mas por hora a gente vai usar essas daqui, tá certo? Então, até mais, pessoal! Hoje a gente aprendeu a utilizar um outro tipo de calculadora, que é essa aqui, que é a Casio 86 MS, né, diferente da outra que a gente tinha utilizado, que era a ES. Ela é um pouco mais simples, mas muito útil para a gente realizar qualquer tipo de cálculo. Então, até mais, pessoal. Espero que vocês estejam bem.